Então, meus amigos, nós vamos iniciar a nossa live de DB2. Na live anterior, primeiro, quando a gente falou do Small Int, não ficou muito claro, né? Porque o Small Int, ele tem 2 bytes somente. 2 bytes tem 16 bits. 1 bit ele usa para o sinal. Sobram 15 bits. Se em binário eu ligar os 15 bits, vai dar aquele 32 e alguma coisa lá. Por que é o maior valor? Porque eu tenho um bit do sinal. Então, se você pegar uma calculadora e ligar 15 bits binários, você vai ver que vai dar os 32. 32768, tá aqui o cálculo, Jorge. 2 elevado a 15, 32768. Ô, Josué, você é o cara. Só que, como ele tem sinal, ele aceita tanto negativo quanto positivo. Então é menos 32,768. Negativo até mais 32,768. Se o número for maior que isso, ele não vai aceitar. Bom, esse é o Small Int. Outra coisa, eu fui no DB2 criar um campo Boolean. É que aqui nós temos uns vídeos de sistema gerenciador de banco de dados, de SQLite, de outras linguagens que usam SQL. E há pouco tempo eu tinha feito um vídeo em que eu criava lá os campos Boolean. E aí eu vim para o DB2 querendo criar Boolean. Não dá, né? Não dá certo. Pessoal, eu tenho 2 notícias. Uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? Já que vai dar as duas, é indiferente, né? Não, começa pela ruim, depois a gente já esquece ela na hora que você falar a boa. Melhor. Tá bom. Tudo bem? Concordam de ser a ruim primeiro? Sim. Bom, gente, esse que vos fala pegou a tabela nossa lá e foi fazer load. E o arquivinho de load não estava funcionando. E eu fucei, fui ajustando. E aí o que acontece? Eu ferrei o nosso banco de dados. Ficou em checkpend, copypend, sei lá, o raio pend lá. E eu não consegui tirá-lo de pending. Aí eu falei, puxa vida, eu precisava fazer os jobs, né? Ó, eu queria fazer... boa noite para quem chegou aí. Chegou o Bira, chegou mais alguém, né? Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu queria fazer os jobs daquele constraint que a Cristiane falou. Eu queria fazer um de DCLG, um de recover, um de reorg, um de run states. E o banco estava ferrado. Eu falei, e agora? Não estava com muito tempo, não estava conseguindo. Falei, quer saber de uma coisa? A gente vai dar uma outra solução. Eu vou criar um outro banco qualquer e ajusto os jobs, copio os jobs para o nosso particionado e legal. Essa é a notícia ruim, que ferrou o nosso banco de dados. E a boa? A boa é que assim, eu consegui fazer todos os utilitários funcionar e tive uma ideia excelente para nós não nos atrapalhar aqui. Como eu não estava com tempo nenhum de resolver checkpend lá do banco de dados nosso, eu falei assim, e agora? O que eu faço? Alguém tem uma ideia boa aí, não? Eu tenho uma tabela pronta já, deixa eu só achá-la. Não, então, peraí, não. Aí o que eu fiz? É uma tabela de pessoas, tá? Só que não tem os mesmos campos que você colocou. Não.
Mas peraí, aí nós vamos. A ideia é essa aí mesmo. O que eu fiz? Eu falei assim, olha, a gente tem o banco de dados lá, tá zoado, eu não consegui arrumar. É só eu pegar e criar um outro banco de dados com as mesmas características. Então, Josué, Sim, por só favor. mudar o nome. Exatamente, Josué, entra no CriaTab, por favor. JCriaTab. Inclusive, pessoal, eu fui lá, criei o banco de dados, inclui o número 2, então eu pus live, em vez de believe 2. Aí mudei 2 para todo mundo. E aí eu fui lá conseguir ferrar ele de novo. Agora é 3. Aí o que eu fiz? Eu falei, se é para nós testarmos aqui, deixa essa pendência para uma outra ocasião, quando eu resolver, a gente faz uma live mostrando qual era o problema, e cria o Believe 3 e considera tudo que a gente está fazendo como o Believe 3, tá bom? Então eu vou pedir para o Josué submeter o jogo. Nós vamos criar o Believe 3. Vai. E, Josué, já vamos lá no School dar uma olhada. Obrigado. Deu certo, Josué? Já estamos vendo. Aparentemente successful. Tudo. Se durante aqui vocês tiverem dúvida, quiserem fazer alguma pergunta ou questionamento, pode fazer. Deu 0 em tudo. Então ele criou o banco 3, está zeradinho. Bom, primeira coisa, a Cristiane disse para a gente, olha, vamos fazer um constraint aí para criar aquele campo igual ao Boolean. Aí eu falei para ela, Cris, realmente os nossos vídeos estão ficando editados, está ficando com 1 hora. O Josué está me mandando vídeo de 2 horas. É que eu estou tendo que cortar um monte de coisa, gente, para reduzir. Mesmo assim, eles estão ficando com 1 hora. Aí eu falei para ela, olha, vamos deixar para a próxima, né? E a próxima é hoje, tá? Então, tem um job, o segundo aí, Josué, que chama JCriaCom. Certo. Eu queria que você fosse na linha 14 e desse um PF8 para a gente ver dali para diante. Tá. Então, ela falou, vamos criar um constraint. Eu podia criar um constraint para ver Boolean, sim ou não, 1 ou 0, verdadeiro ou falso, tal. Mas o que eu fiz? Como a gente já tinha os campos lá, estado e e-mail, eu falei assim, vou criar 2 constraints, um para pôr alguns estados, para ele validar alguns estados. Eu pus aqui, em homenagem ao Cláudio, em homenagem ao Josué, eu pus o Piauí, pus a Bahia, pus São Paulo e pus um Rio de Janeiro também. Então, eu só pus esses aí, eu poderia pôr a tabela de estados inteirinha. Então, ele não vai aceitar estados diferentes desses aí. Então, como é que eu faço? Eu dou um alter table, aí a nossa tabela é DBA, DB2, Believe. Josué, eu vou pedir para você mudar para Believe 3, tá? Aqui é Tudo DB2 bem? mesmo, né? É Believe 3, assim? Isso, só acrescentar um 3 aí no final. Aqui fica 2 mesmo, né? Sim. O owner é DBA DB2. Sim. Embaixo também, né? Põe 3. No e-mail, o que nós fizemos? Eu vou aceitar somente os e-mails que contenham arroba. Se o cara não puser arroba, ele não vai conseguir inserir o e-mail. Então o comando é alter table, o nome da tabela, add constraint, aí eu ponho o campo e ponho o check o que eu quero fazer. No primeiro caso, o comando in, né? O in
ele vai ver se está naqueles casos que ele relacionou, tá? E no segundo caso, o check, ele está usando o like. Quando ele usa o comando like, ele vai procurar dentro do campo o que tiver entre a aspinha e o percent, os 2%. No caso, ele vai verificar se o e-mail tem arroba ou não. Seja bem-vindo quem chegou aí, tá? Beleza, alguma dúvida aí sobre constraint que a Cristiane falou? Uma pena que ela não está aí. Tranquilo? Então vamos criar o constraint. Perdão, Jorge. Antônio, pode falar. Eu tenho uma dúvida assim. No sentido, eu entendi o objetivo da constraint, está perfeito, está claro isso, mas a minha curiosidade isso é usual, quer dizer, é comum fazerem isso, utilizarem isso, dessa maneira, colocar essa constraint nesse sentido? Porque, por exemplo, o do e-mail, teoricamente, tá certo? Ao receber os dados, já poderia estar validado na baixa plataforma, algum outro lugar, certo? E o caso da tabela de estados, é uma tabela que não tem alterações. Então, quando você cria uma tabela dessa, ele já vai ter, por exemplo, um índice único, um endereçamento único. Essa é a minha dúvida, se isso é mais usual desse jeito aí que você está mostrando, ou do sistema, do ambiente. Muito boa pergunta, Antônio. Apesar que a tabela de estado, você fala, não tem mudança. Lembra, Mato Grosso foi dividido em 2. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então, às vezes tem sim. Goiás também, Goiás virou Tocantins e Goiás, né? Olha, bem lembrado, né? Verdade. Bom, mas isso é só um detalhe. Bom, Antônio, é assim, sistemicamente falando, você está totalmente correto. Por quê? Porque na entrada dos dados, eu posso fazer validações, tá bom? Agora, suponhamos que eu tenha algumas validações que... Eu vou dar um exemplo meio grotesco aqui, tá? Nós temos uma diretoria da empresa, a diretoria fala assim, olha, eu não quero que seja incluído no cadastro menor de idade. Suponhamos. Tem um termo legal, se a gente incluir menor de idade aqui, nós vamos ser processados, pode encaçar o CNPJ da minha empresa. É uma situação absurda dessa, tá? Vamos supor que fosse realidade. Aí, o que acontece? A sua empresa tem 15 sistemas, e esses 15 têm base que vão incluindo os cadastros lá dentro. Aí você informa todos os sistemas, olha, não pode inserir ninguém menor de idade, senão a fiscalização vai pegar, vai tirar o nosso CNPJ, vão fechar a nossa empresa. Você concorda que essa situação é absurda, mas é um risco para a empresa, é um risco mortal, né? A empresa... Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar essa situação na mão dos analistas lá, vai que algum erra lá, faz alguma coisa no programa e permite o cadastramento de alguém. Então você vai querer uma forma que você diga assim, olha, eu quero ter uma certeza absoluta que independente do que o cara fizer lá na ponta, quando chegar aqui para gravar na minha base, eu não aceite essa situação. Aí você cria um constraint
É uma avaliação a partir do risco, é o que você está me dizendo. Exatamente. Você cria um constraint com a data e fala, ó, a data limite é essa. Quem nasceu depois dessa data não aceitou, entendeu? Algo parecido assim. Sim, entendi. Aí você garante, você não fica dependendo do sistema, mas você tem razão. A maioria dessas validações eu posso fazer sistemicamente. Eu não preciso fazer no DB2. Mas o interessante é assim, que existe esse recurso, tá? E ele funciona. E a gente pode usar ou não. Uma das vantagens que eu vejo aqui quando se coloca isso é a velocidade com que ele faz isso. Também. É um fator também que eu acho que é preponderante. Não, mas Antônio, aí falando em velocidade, tem um probleminha. Que o constraint, nós vamos fazer isso agora. Você só vai perceber no momento que o seu programa for dar insert. Então o cara vai digitar na tela, vai digitar todos os dados, vai confirmar a inclusão. Quando ele for fazer um insert, aí vai dar erro. Aí ele vai mandar a tela para ele e falar, ó, não fiz o insert. Por quê? Porque você tem um constraint aqui de data de nascimento inválida aqui, que a pessoa é menor de idade. Você entendeu? Ele não vai validar. Ele não valida no momento da digitação do valor, da data lá. Ele valida no momento do insert. Tá bom? Perfeito. Então tá. Josué, vamos lá no Expo, por favor. Vamos olhar o job do constraint. Nós não submetemos ainda, Jorge. Ah, não? Não. Oxe, desculpa aí. Vamos lá agora. Vamos por partes então, vamos submeter. Se não submeter, não tem graça, né? Não vai. Deu 0. Olha lá, vamos dar uma olhada. Se ele criou o constraint. Olha lá. Constraint, o primeiro constraint. 00 successful execution. E o segundo constraint. Ok. Vamos então pro jobinho que está aí, que chama Faz Insert. Pessoal, a gente pode fazer insert numa tabela DB2 por um utilitário, QMF, WinSync, enfim. Eu posso fazer via job ou eu posso fazer via programa. Via Rex também. Via Rex, verdade, via Rex. Bom, infelizmente a gente não tem o QMF, não tem o spoof aqui. Então nós vamos fazer hoje via job. Depois nós vamos fazer via programa, numa outra live, tá? Eu não quis misturar o programa agora, então eu não trouxe o programa. Vamos lá, dá uma olhada nesse job. A gente vai usar o utilitário, o DSNTID, tá? Aí na linha 10. Tá? Ele que vai fazer a conexão para nós com o DB2. E aí, no SYSIM, a gente vai mandar o comando SQL. Tá? A gente já falou que no DB2 a gente usa comandos SQL. Qual o comando que nós vamos usar? Insert. Qual a sintaxe do insert? Insert, o banco de dados, né? O owner, a tabela. Aí eu abro parênteses, vou colocando todos os campos que eu quero inserir, porque uma tabela eu posso não usar todos os campos com insert. Posso? Pode. O campo chave é obrigatório, mas os outros campos eu posso não inserir, tá? E depois eu ponho values, os valores que eu quero. Nós criamos agora a nossa tabela. Então, ó, os campos são esses que estão aí. Código, nome, endereço, número, cidade, estado, CEP, telefone, e-mail, comentário, limite, nascimento, o programa que atualizou
e a data e hora de atualização. Aí o values nós vamos passar. Eu poderia passar uma variável se eu tivesse dentro do programa, ou eu posso passar já o conteúdo. Então, em homenagem a Cristiane, que hoje não está aqui, nós vamos inserir primeiramente ela. Depois nós vamos fazer uma homenagem para o Josué também, que nos ajuda muito. A Cris está nos ajudando, mas o Josué ajuda mais ainda. Mas vamos lá. Ó, código 001, nome Cristiane, endereço Rua 1, cidade, eu coloquei Osasco, tá? Estado, tá vendo o estado aí, Josué? Vamos fazer o seguinte, que era Goiás, né, dividiu em Tocantins, é isso? Isso, Vamos Tocantins. colocar TO aí, então. TO, Tocantins. Tocantins não tem lá na nossa constraint, lembra? Tem não. Eu estou querendo forçar um erro. Vamos colocar TO. O CEP pode deixar esse aí, o telefone pode deixar, o e-mail também pode deixar, comentário eu pus oi também, né? Limite pode deixar a data também, se quiser mudar para a data de hoje, para a gente ver que foi feito hoje mesmo, dia 14, né? 25, 10, 14. Programa 01. Agora, a data e hora, eu quero sempre que ele traga a data e hora que foi feito o insert. Então eu uso o corrente timestamp. Ele vai pegar o dia, a hora, com milissegundo e tal, e trazer para dentro do nosso insert. Tudo bem? Algum questionamento, alguma pergunta? Tranquilo? Vamos submeter o job então, Josué, por favor. Isso. Vamos lá no school. Deu 8. Ai, caramba, deu 8. Mas por que deu 8? Vocês vão ver que deu um SQL Por causa do Tocantins, né? menos 545. Mas o que ele está falando? Por que deu menos? Por causa 545? da constraint. Exatamente, ó. Ele falou assim, ó, porque uma coluna não satisfaz o check constraint. Então, nós criamos o constraint, nós relacionamos os estados e nós colocamos um estado que não está lá. Aí ele não deixou. Boa noite, Jânio. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Ô, Jânio, só para você se situar, a gente criou o constraint que a Cristiane sugeriu, tá? Na aula passada. Só que a gente forçou um erro de incluir um dado que não estava no constraint. Ô, Josué, muito bom. Mas agora, então, volta lá no criar. Não já faz voltei, insert, já né? coloquei São Paulo no lugar de Tocantins agora. Ah, então, por favor, agora você submete o job. O insert, isso. E vamos lá olhar. Deu 0. O que quer dizer que deu 0? O que quer dizer? Quer dizer que ele fez um insert. Bom, mas ele fez um insert? Então vamos lá no job JUnload 2. Vamos fazer um load da tabela? Edita ele para nós, Josué, por favor. Só que o que nós vamos fazer? O XREC, nós vamos pôr aí XREC 03, que a gente criou a tabela 03, né? Lá na linha 10, onde está lá XREC, você põe XREC 03. Na linha 13, tem o Syspunch. Coloca também Syspunch 03, que você vai mudar para 03. Tá. É só para saber que esse é nosso arquivo, tá? Aí você pode submeter, Josué, por favor. Nós podemos ir olhar lá o SysREC. Aí, você vai pôr aluno 005 ponto SysREC asterisco.
Ah, tá, agora tem. Aí TX Rec 03. Data 7 É, viu. você deve ter aberto ele aí. Viu? Isso. Rotação Não viu. viu. Dá um res. Olha só, dá um X-on. Porque vocês viram, a gente não estava vendo o valor da chave, né? Que ele é binário. Olha lá, ele está 001, né? Na verdade está em X aí agora, né? Vocês estão vendo? E depois ele tem as letras Cristiane. Se você der um F11, você vai lá para o fim. Vamos lá no fim dele. Só para a gente ver o timestamp, ó. Quem inseriu prog 001, é 2025, 2025, né? Mês 10, 14, às 19h56 e tem lá os milissegundos, que a gente usou os timestamp. Tá bom? Okay. Beleza? Então, funcionou, ele permitiu. Por quê? Porque agora a gente atendeu a constraint. Beleza? Bom, agora tem um detalhe, gente. O AD e o DBA, eles criaram um banco de dados. Eles criaram a tabela. Eu sou um programador, eu vou fazer um programa que usa a tabela que eles criaram. Eu vou copiar para dentro do meu programa uma DCLGen. O que é DCLGen? Josué, você consegue agora ir no Syspanch 03? Não. Sim. Aí é o Syspanch. Mas eu não levo o Syspanch para dentro do meu programa. Eu levo uma DCLGen. Mas cadê a DCLGen? Ele não gerou ainda. E a DCLGen tem que ter essa cara aí do Syspanch. Aí eu vou pedir para você de novo, Josué, sair e entrar num joguinho que chama JC DCLGen. Edita ele para nós. É o primeiro aqui. Isso. Bom, esse job, ele usa o IKJ. O que ele faz? Ele gera uma DCLGen. De qual tabela eu quero gerar a DCLGen? Então, o owner é DBA DB2 e a tabela é TB-Live. Vamos incluir um 3zinho aí depois do live, Josué, por favor. TB-Live 3. Tá? Aí, como que ele vai se chamar lá no particionado? Também eu vou pôr TB-Live 3. Vou inserir um 3 aí, lá de baixo. E aí, Josué, eu vou pedir a gentileza de você copiar esse DBA, DB2, JCL data. Copia aí para a área de transferência. Marca ele e dá um Ctrl+C. Tudo bem? Isso. Aí embaixo, Action Replace. O Action Replace, o que é? Ele falou, ó, se existia DCLGen lá, nesse particionado, você joga em cima, tá? Você dá um replace nela. Aí ele fala, qual a linguagem que você quer que eu gere o book? Gente, o book em COBOL, ele é de um formato. Book em Assembler é outro formato. Book em, sei lá... PL1. Na PL1 é outro formato. Apesar que o PL1 é igual a COBOL, né? Eu acredito. Mas assim, Natural é outro formato. Bom, o nosso é COBOL. Structure, aí é o nome do item de grupo que ele vai criar dentro da DCLGen. Então lá nós vamos mudar para TB-Live 3 também. Por favor, José. Tudo bem? Mudando para TB-Live 3. Submete o job. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma DCLGen. O DBA que vai fazer isso, mas ele tem que fazer. Vamos ver se o job deu erro. Complete aqui, ó. Execution complete. Tá.
conflite. Aparentemente tudo ok. Deu um código 4 aqui. Não. Ó, 4 na execução é de qualquer coisa em DB2 é warning. É natural, ele está te dando uma informação, te dando um aviso, olha, dá uma olhada nisso, cuidado com isso, tal. Mas não deu problema. Se tivesse dado problema, ele já tinha informado. Ele informa, ó, é isso mesmo, dá uma confirmada, beleza. Mas agora você faz assim, dá um F3, outro F3, outro. Aí você vai P34, cola aí aquele que você copiou, aí o particionado, por favor. Dá um Enter. É caspeta, não. Ficou com... faltou parênteses aqui. Aliás... Isso, dá um Edit. E dá um Locate Believe. Encontramos? Believe 3. Isso, dá uma olhada nela, viu? Pessoal, essa é dessa LG que nós copiamos no programa COBOL. Ela tem os campos em COBOL e em DB2. As variáveis Rust, né, que a gente chama. Tem os campos COBOL, tem as variáveis Rust. Então, eu uso no programa as duas coisas. No comando SQL eu uso o campo DB2 e no comando COBOL eu uso o campo COBOL. Tá? Se vocês olharem, ela está aí com os campos bonitinhos, definidos, tipo, tamanho, exatamente como nós criamos lá no nosso banco de dados. Tranquilo? Alguma questão? Tá tudo tranquilo? Ô Jorge. Pois não? Você consegue abrir o arquivo que foi gerado com o book, a parte de baixo lá das variáveis Rust, criar um book e abrir ele ou não? Então, isso é possível, mas eu não consigo aqui, Jânio, infelizmente. Vocês entenderam? O que o Jânio falou é legal pra caramba. Ó. A gente usa isso muito no dia a dia. Por exemplo, nós não fizemos um upload, um download. Nós fizemos um download. Ele gerou um arquivo. Aí eu tenho que ver alguma coisa dentro do arquivo. Eu tenho que ir lá olhar a posição, procurar dentro do arquivo e olhar? Não, eu poderia entrar no utilitário, dizer qual book que eu vou usar e qual arquivo que eu vou usar. Aí o utilitário abriria para mim, mostrando campo a campo qual o valor que tem. Hoje, queria ter isso aqui, viu, Jânio? Mas a gente não tem nenhum utilitário. Normalmente a gente faz isso no... Acho que o spoof dá para fazer, né? E tem um outro lá, como é que chama? Me ajuda a lembrar aí, Jânio. O FileAid. FileAid. E tem mais também, tem outros. QMF, o InSync. O InSync que eu estava tentando lembrar. E é mais interessante, eu descobri um tempo atrás, é quando você casa lá os dados com o layout, tá? Quando você vai fazer principalmente evidências, né? fica muito bacana, mas também fica poluído, né? Porque às vezes a pessoa quer o campo 2 e o campo 15. Então, estão em telas diferentes. Tem um comandinho muito bacana para você fazer, e você só pega os campos que você quer e deixa na mesma tela. Por exemplo, você quer o campo 2 e o campo 15 e o campo 20. Você deixa eles na mesma tela. Você já fez uso disso, Jorge? Olha, eu não me lembro, mas eu sei que existe esse recurso. Por quê?
Porque o que o Jean está falando é o seguinte, gente, ó, você quer pegar o campo matrícula do cara, por exemplo, código aqui, mas você quer pegar o campo lá embaixo, data de nascimento, mas ele está lá embaixo, lá. Então você tem 3 telas para avançar para lá, mas você tem que olhar vários aqui. Aí o que você fala? Olha, formata para mim só aqui o código e a data de nascimento. Aí você vê os dois ali na sua tela, na sequência bonitinho. Sim, sim. Legal, Jânio, muito bom. Beleza, gente, mais alguma colocação aí? Tranquilo? Bom, então vamos fazer o seguinte. Josué, dá um F3. Volta lá, dá um F9, lá, volta pro seu particionado, isso. Aí, pessoal, nós temos 2 utilitários que, infelizmente, eu não tive tempo de montar outros jobs, que eu não tenho esses jobs aqui na escola. Esses jobs, agora, alguns deles eu até tinha, mas a maioria aqui eu não tinha. Então, eu montei o job de reorg, que é o J faz reorg, é o penúltimo aí. Não sei se é o penúltimo. J faz reorg. Faz reorg. Edita ele, por favor. Deixa eu entrar aqui. Então, esse job, nós vamos usar agora um outro utilitário, que é o DSN util-b. Ele serve para load, para reorg, para copy, para run state. E eu, quando vou chamá-lo, eu uso o parâmetro dizendo o que eu vou fazer. Essas opções, está vendo o parâmetro na linha 5, no final dela? Agora eu vou fazer um reorg. Tá? Ele pede sysrec, syspunch. Josué, aí no sysrec, no syspunch, no FF, nos dois, muda para 44, vai. Sabe o que é isso, gente? Preguiça de pôr dispatcher aí e mudar o job, né? Põe 44 nos dois, deixa ele criar um novo, não tem problema. Aqui o nome depois não tá sysref não, como é que é? Como? Tá sys SI 18FF. Ah, tá. O nome aí também pra gente não importa muito, não. Sem problema. Só aqui muda para sysrec 44, né? 44 só para não dar erro de arquivo já existente, né? E o 6UT2. Aí não. Oi? 6UT. O nome. 44 também. Qualquer nome, não tem problema. Tá. Aí na última linha, nós estamos dando um reorg no table space believe 3 table space, aí eu ponho qual é o banco de dados, né, que é o believe 3, e qual é o table space, o believe 3. Sim. Vamos submeter para ver o que acontece? E aí, Josué, a gente precisa ir lá no spool novamente, né? Ver qual que ele falou. Bom, deu erro? Não. Aparentemente ok. Não deu. Aí ele traz informações aí no final. A gente pode ver aí que ele tem algumas informações, tá? Sobre o reorg. Como era um arquivo recém-criado, não tinha muito o que reorganizar, né? É isso, Jorge? Eu tenho um registro. Eu vou dar um reorg no arquivo que tem um registro.
Não vai encontrar muito problema não, né? Ô Jorge, aí o que você está dizendo é que para reorganizar os índices todos da tabela. É isso? Exatamente. Essa é a ideia? Exatamente. Você vai inserindo, Exatamente. inserindo, e num determinado momento você reorganiza todos os índices dele fisicamente. Lá dentro. Viu, Antônio? Para ficar um pouco mais claro assim. Quando eu faço um insert na tabela, eu inseri o número 10. Ele vai lá e faz o insert. Depois do número 10, eu inseri o número 1. Isso, tá. Ele insere o número 1 depois do número 10. Mas quando eu gerei um índice, o índice o que faz? O índice ele fala, olha, o seu primeiro registro é o segundo registro, que é o 01. E o seu segundo registro é o primeiro, que é o 010. O índice faz isso, ele aponta dizendo, olha, qual a ordem que está aquilo lá. Mas você concorda comigo que o melhor seria que eu pegasse essa tabela e pegasse o primeiro, jogasse na primeira posição, e pegasse o 10, colocasse na segunda. Aí o índice ia falar, o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, ele faz isso. Quando a tabela está muito bagunçada, eu acredito até, gente, que eu não tenho certeza, tá? Mas se alguém souber disso, me fale. Que ele faz até, como é que chama lá no disco, quando a gente grava, ele vai gravando separadamente, né? Ele grava um registro aqui, outro lá. Relativo. Relativo, acho que você está falando. É o split. Não é é o split. Cluster. Não, ó. Eu estou com o disco aqui. Aí eu gravei o registro da minha tabela. Ele gravou. Né? Esse segmentado, né? Aí ele gravou meu registro. Aí um cara gravou outra tabela no mesmo disco. Aí ele gravou na sequência. Aí quando eu vou gravar o próximo registro, ele não vai gravar grudado ao meu registro. Ele vai gravar depois do registro desse cara que gravou. Como é que quando a gente diz fragmentada? Isso. Lembra que a gente desfragmenta? Sim. Ele grava fragmentado. Dentro do disco ele vai gravando fragmentado. Eu não sei, eu não tenho certeza se ele desfragmenta, mas eu acredito que ele até desfragmenta. Entende isso? Dele colocar tudo numa sequenciazinha assim. Mas, aí eu tenho mais uma duvidazinha. Aí no caso ele está, pelo que eu entendi, ele está corrigindo o posicionamento dos índices, tá certo? Está reorganizando e você faz a leitura já na sequência. Ok. Porém, em disco, como você está dizendo, pode estar não fragmentado. Estar fragmentado. Aí não teria que ter, digamos, um step antes, onde eu baixo essa tabela, faço um sorte nela pela chave todinha, para depois reorganizar os índices dele, tal qual, se não me falha a memória, é feito com o Bizam, porque na hora que você faz a leitura, você já vai carregar a página toda lá de, sei lá, 500 registros, 200 registros, e a leitura fica muito mais rápida. Não tem uma situação dessa? Um cenário desse? Então, o que acontece? O reorg é um utilitário do DB2 que existe para que você não precise fazer isso. Ele faz para você. Em vez de você ter que montar o jogo e fazer isso, ele fala, ó, deixa que eu faço para você. Só me diz quem é que você quer que eu reorganize. E ele vai lá e reorganiza para você. Mas você pode fazer, posso fazer unload da tabela? Posso. Posso fazer um sort com as chaves? Posso. E posso fazer um load da tabela em sequência? Posso. Ele vai ficar bonitinho lá, tudo ajeitadinho? Beleza. Entendeu? Mas eu posso... O utilitário já faz tudo isso de uma vez.
eu posso fazer unload, fazer as alterações que eu quiser, posso fazer um load e depois eu mando fazer o reorg e ele faz para mim. Não preciso me preocupar em classificar e fazer. Entendi. Bom, olha lá. Aí ele traz. Você entrou no final do job aí de reorg, Josué? Não. Oi? O job de reorg nós submetemos, não? Sim, submetemos. E esse aqui é o output dele. Então está no finalzinho dele? Tô no né? final. Tá. Mais pra cima. Então, estamos vendo aí as. Ah, tá. Então, se você dá um F11, 11. tá vendo? Ó? Ele traz aí as estatísticas, Sim. as informações. É claro aí, né, gente, que acontece? Mais uma vez, ele traz aqui, ó, unloaded, 1. Recordes processados, 1. Case, chaves, 1. Nós temos uma chave só, um índice e um registro, e um table space. Então, ele não fez nada lá, né? Ele foi lá e... Mas se tivesse 1 milhão, ele tinha trazido a estatística aqui pra gente de 1 milhão de registros processados e feitos. Tranquilo? Vimos o reorg. Agora, vamos então dar uma olhada no Room Statistics. É o mesmo utilitário, tá, gente? É Run Statistics, tá? É J Room Statistics. É o mesmo utilitário. Só que eu vou dizer também Table Space que eu vou rodar o Run Statistics. Aí eu coloco o banco de dados e qual é o Table Space. No caso nosso aqui é o 3 mesmo, já está 3 aí, tá certo. Roda ele aí, Josué, por favor, para a gente dar uma olhadinha. Ó, Run Statistics. Bom. Se for lá no fim, você der um F11, você vai ver que ele deu sucesso em tudo, né? Mas ele vai dizendo caso por caso, né? Ó, ele fala, ó, catálogo de update dele. Aí ele fala do Table Space, né? Aí ele vai falando catálogo de update do Table Space. Ó, então, aí que a gente tem que entender aqui. Ele fala da tabela, ele fala do índice, ele fala do Table Space, um por um aí. Aí, gente, ele não tem o que dizer, porque a gente só fez um insert, que estatísticas que eu tenho de acesso à tabela não tem nada. Então, tudo ok, tudo certinho, mas ele traz item por item do que ele checa, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? É apenas uma pergunta. A gente tem um comando drop que a gente nem tem permissão de usar, e se nós tivéssemos, não deveríamos usar, só usar se soubéssemos o que estávamos fazendo. Vocês querem testar o comando drop com o nosso banco de dados? Eu vou dizer para vocês o que ele vai fazer. Se eu der um drop no meu banco de dados,
ele vai deletar o meu banco de dados, a minha tablespace, a minha tabela, o meu índice, enfim, a constraint aí que nós criamos, né? Enfim, tudo que está lá. Vocês querem fazer essa brincadeira ou não? Por quê? Se eu fizer, não adianta eu ter backup. Depois que eu fizer, quer dizer, até adianta. E depois que eu fizer, eu tenho que criar tudo de novo para depois, em seguida, poder voltar o backup. Então, esse comando drop, ele funciona. Eu dou um drop do banco de dados, um comandinho, uma linha de comando, ele deleta tudo para baixo lá. Tudo que nós fizemos hoje aqui, entra no job de drop. Você já está aí, Júlio? Desculpa. Já. Vamos ver então o job de drop. Ele usa o DSN TID, né? E para conectar o banco de dados, e depois eu dou drop database com o nome do meu banco de dados. Gente, se eu rodar esse cara aí, nós vamos ter que refazer tudo que nós fizemos. Jorge, apaga até a tablespace também? Tudo, Josué, o índice, o tablespace, tudo. Ele apaga. Se fizer isso tudo. acidentalmente, é uma tragédia, né? É uma tragédia. Gente, Produção. funciona, tá? Não vamos rodar nada. Aliás, apaga o 3 aí. Deixa ele aí. Entra no jogo de novo, Josué. Por favor. Apaga o 3 aí. Põe Believe só. Para não correr Apagou? risco, né? Apagou o 3, né? Não deu para ver direito. Apaguei. Submete ele agora, então. Nós vamos apagar o Believe lá, aquele primeiro job. Vamos lá no job. Dando time. J drop ban. Deu 8. Vai no final. Olha lá, tá vendo que ele deu lá? SQL Code 666. O que ele falou? Drop database não pode ser executado porque existe um utilitário em processo. Tá? Existe um utilitário que está em processo. Lembra que eu falei para vocês que eu ferrei o nosso banco de dados? Eu fui tentar fazer um load, eu deixei ela em checkpend, notepend, e eu não consigo tirar. Os utilitários não estão funcionando e eu não consigo tirar ele de checkpend. Já derrubei o DB2, já inicializei de novo, ele volta em pending. Então eu preciso primeiro corrigir o utilitário que faz o checkpend, que resolve o checkpend, e depois Josué, vamos ver uma besteirinha aqui. Vamos fazer uma brincadeirinha só. Entra no job de reorg, por favor. J faz reorg. Isso. Lá onde está o 3, tira o 3. Tira o 3, deixa só no believe. E submete. Vamos tentar fazer um reorg para ver se ele resolve do banco de dados lá. Ele fechou. O nosso reorg ele fez legal, mas desse aí ele... mas por que ele flushou? Porque já existe volta lá no reorg, por favor. No job de reorg. Lá no 44, põe 55 nos dois. No Syspunch e no Sysrec.
Isso, agora submete. Deu 8. Já mudou o erro, você viu? Ó, ele deu erro. Jorge, se tirar o banco de dados do ar e botar de novo, Não, eu já tirei, não resolveu, resolve. né? Como se tivesse um processo pendente internamente, né? É. Tá vendo aí o utility? É o load TBL. Bom, eu já descobri uma parte do erro que eu cometi. Quando a gente vai fazer um load, a gente diz qual utilitário a gente vai usar. Eu pensei que eu estava usando o load 01 e eu estava tentando corrigir com o load 01. Mas vocês estão vendo que ele está falando que o utilitário que está pendente é o load TBL. Talvez seja até esse erro eu já tenha resolvido. Depois eu vou ver se eu consigo liberar esse recurso, porque eu estava tentando liberar o load 01, como eu falei, e não era o load 01 que estava pendente, está pendente o load TBL. Olha aí, já ajudou a gente ter feito isso aí, porque ele está me avisando, olha, então o que eu tenho que fazer? Para eu liberar a tabela, eu não consigo liberar a tabela, eu tenho que liberar o utilitário que está prendendo a tabela. Então eu vou liberar esse load TBL e na próxima live a gente fala disso novamente, tá bom? Eu falo se funcionou ou não. Josué, se você quiser rodar esse utilita. Eu não sei se ele está funcionando, eu não me lembro. Esse eu não me lembro se eu... Porque assim, eu estava montando uns jobs aí, tinha alguns que estavam dando erro e eu corrigi, outros eu não consegui corrigir. Roda ele, vamos ver se... Eita! Faz delay. Nós nem vimos o que ele faz. Você viu o risco que a gente correu? Só rodou, né? Então só rodou. Não deveria, mas é legal, ele rodou, ó. Gente, é bacaninha esse cara, tá? Ele traz várias informações para nós. Tá? Quais informações? As threads que estão executando. Você está vendo lá, ó. Aí não sei se vocês conseguem posicionar aí, ver. No finalzinho ele tem lá, ó, SIX1 está rodando, SIX1 tem duas threads do SIX1. Por quê? Porque o SIX1 está conectado com o DB2. E aí eu tenho um outro processo batch, que é o JFazDeli. Quem é o JFazDeli? É ele próprio que acabou de rodar. Se você ver... mas ele chamou outro nome. É que o job name dentro do arquivo, dá um F9 e volta lá, Josué. Ó, ele tá JFazDeli, tá? Ok? Aí ele trouxe as informações das threads de execução, tá? Corrigir aqui para chamar ele de JUtilita. Isso, por favor, é bom. É que eu copiei os jobs para montar outro e esqueci de mudar os nomes, Josué. Tranquilo. Então, mas ó, no finalzinho aí, vocês veem, tem várias informações, tá? Sobre tablespace, sobre... Ó, tem uma legal lá, quando ele fala de utilitário,
Tem várias informações aí sobre o banco de dados, tá? Sobre as threads de execução. E vamos voltar lá então, Josué, por favor, e dar uma editada no JVerifique. Ah, tá. Vocês lembram que eu falei que eu tentei liberar o load 01 e não aquele load TBL? Josué, muda load 01 aí para load TBL. Por favor. Põe TBL, fecha aspa. E vamos executar. Vamos ver se ele libera. Lembra que eu falei que eu precisava liberar esse recurso? Que ele que estava ferrando a nossa tabela, mas não era o 01, era o TBL, tá? Ó, rodou. Vamos olhar. Aí dá 8. Mas ele está dando aqui, Jorge, é inválido que o Word, ele não está entendendo essa palavra delete, né? Não? Ah, é verdade. Ele nem conseguiu executar, né? É. Ele não conseguiu. Volta lá. Põe um menos na frente, Josué, Aqui. do delete, por favor. Põe um sinal de menos e dá um submit. Ah, isso, legal, Josué. Ele não está conseguindo enxergando o comando delete. Inválido Ele que não- o Word menos delete, também não entendeu. Não entendeu. Então eu preciso ver o que acontece. Será que precisa colocar o asterístico? Não. Não, que não é comando SQL. Sabe o que eu penso que precisa fazer? Volta lá, Não é Josué. drop não, Jorge, aqui? Em vez de Não. delete. Eu acho que você precisa mudar lá em cima, ó. Lá na linha 5, O utilitário, né? é utilitário. Lá onde está parâmetro, muda. DB2N. Então, db2n, vírgula, load tbl, né? Põe lá, parâmetro db2n, vírgula, load tbl, fecha parênteses. E submete. Parênteses não, fecha As apóstrofo. Isso, muito bem. Queria ver se você estava prestando atenção mesmo. Ah, mas nós não tiramos menos, né? Ah, tirou. Tiramos. Ele É, continua chiando eu com esse preciso- delete. Ele não conhece essa palavra delete. Então, eu preciso arrumar um job que faça isso, tá? Que ou não é esse utilitário, ou não é essa sintaxe, e eu realmente não sei, eu preciso ver para corrigir isso. Tudo bem?